Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amados, hoje chegamos ao 12º dia de exposição do 5º livro de Salmos e estarei expondo os Salmos de 144 a 146. O Salmo 144 foi composto na fase monárquica da vida de Davi, enquanto ele reinava, justamente na ocasião de uma batalha. É difícil definir se a batalha já havia sido travada, de modo que o salmista estaria agradecendo ao Senhor, ou se, esperançoso pela vitória, ele ora a Deus antevendo o socorro e a capacitação divina. Por isso, esse salmo de Davi serve de agradecimento e louvor a Deus por 5 benefícios dirigidos aos seus servos. O primeiro benefício é a capacitação, versos 1 e 2. O início do salmo é uma declaração enfática do caráter protetor do Senhor. Ao chamá-lo minha rocha, Davi o compara a locais altos nas montanhas, que fornecem proteção por seus esconderijos e pela posição elevada que favorece a defesa de inimigos que vêm de um nível inferior. Ao chamá-lo meu benfeitor, ele dá ênfase ao produto de uma ação amorosa e misericordiosa de Deus em benefício dos seus servos. Ao chamá-lo meu castelo, Davi compara a Deus a uma cidade cercada com fortes e altos muros que visam a defender os moradores de inimigos invasores. Essa descrição é melhorada quando o salmista o chama de minha cidade alta, ou seja, a cidadela de um castelo, um palácio fortificado dentro da fortaleza, cujas muralhas são ainda mais altas que as da cidade em si. Ao chamá-lo meu libertador, ele se refere a alguém que promove libertação para ele, de uma maneira ativa e não passiva. Ao dizer, nele eu me refugio, o salmista talvez se lembre daquilo que as cavernas eram para ele nos seus dias de fuga diante de Saul. Todas essas descrições têm razões apontadas no próprio texto. Em primeiro lugar, Davi o descreve assim, no verso 1, aquele que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Com isso, o salmista se abstém de clamar para si a responsabilidade e o louvor das vitórias, rendendo a Deus a ação de capacitá-lo para obtê-las. Em segundo lugar, ele explica que Deus é, no verso 2, aquele que submete nações sob o meu comando. Em outras palavras, os grandes feitos do rei no campo militar, dando a Israel um caráter imperial, se deviam unicamente à capacitação divina. O segundo benefício é a graça, versos 3 e 4. A ação capacitadora de Deus e o sucesso militar não adivinham do merecimento de Davi ou dos israelitas. Na verdade, a fim de dar o tom correto da adoração ao Senhor, o salmista deixa claro que o homem nada é diante de Deus e nem merece nada de suas mãos. No verso 3, Davi diz, ó Senhor, o que é o homem para que o notes e o filho do homem para que o tenhas em conta? Essas perguntas retóricas devem obrigatoriamente ser respondidas com um sonoro nada. Entretanto, Davi não diz isso porque Deus não note seus servos ou porque não os tem em conta, mas justamente por notá-los e valorizá-los. Porém, o homem, ainda que sirva ao Senhor, está muitíssimo abaixo dele e do merecimento de receber seu afeto. No verso 4 ele diz, o homem é semelhante a um sopro, os seus dias são como uma sombra que passa. Essa diferença entre a existência daquele que cuida e daquele que é cuidado pinta o quadro em que é exposta a graça de Deus, ou seja, sua disposição de nos dar benefícios imerecidos. O terceiro benefício é o cuidado, versos de 5 a 8. Se o homem é como um sopro e uma sombra passageira, o Deus eterno é autoexistente e autossuficiente. Ainda assim, ele se importa com os seus servos e age, não segundo as necessidades pessoais dele, Deus, mas de acordo com as necessidades dos seus servos.
Na parte A do verso 5, Davi diz: Ó Senhor, inclina os teus céus e desce. Essa é uma oração por socorro dirigida a quem está acima dos homens. A desigualdade não é apenas de dignidade e existência, mas também de poder. Na parte B do verso 5, Davi conclui: Atinge os montes e eles fumegarão. Dita em termos figurados, essa súplica tem seu sentido desvendado nos versos seguintes. O salmista não está preocupado com os montes, mas sim com o poder bélico dos seus inimigos, homens maus. Pelo que pede que Deus abata o exército inimigo numa batalha. No verso 6 ele diz: Atira um relâmpago e os dispersa, envia tuas flechas e faze-os fugir. Abater os inimigos não é um fim, mas o meio para que o cuidado de Deus pelo servo seja impetrado na forma da libertação e proteção da morte mediante um exército estrangeiro. No verso 7 ele diz: Estende as tuas mãos do alto, livra-me e resgata-me das muitas águas, ou seja, das mãos dos inimigos estrangeiros. O quarto benefício é o controle, versos de 9 a 11. No meio do salmo, Davi se põe a adorar alegremente ao Senhor. Ele diz no verso 9: Ó Deus, eu entoarei a ti um cântico novo, tocarei músicas a ti com uma harpa de 10 cordas. Essa expressão musical de louvor tem como razão o fato de Deus ser não apenas onipotente, mas soberano, ou seja, controlar poderosamente as circunstâncias. Nesse caso, o controle soberano de Deus surge ao dar a vitória ao rei Davi, assim como faz aos outros reis conforme seu desejo soberano. Pelo que o salmista assim o chama no verso 10, aquele que concede livramento aos reis, aquele que livra o seu servo Davi da espada mortal. Fica claro que Davi rende o resultado final das batalhas ao controle de Deus e não ao poder dos exércitos. Assim, a oração do rei não é um clamor desesperançado, mas o ato de recorrer confiantemente ao controle soberano de Deus sobre a história do seu povo. No verso 11 ele vai dizer: Livra-me e resgata-me das mãos dos estrangeiros, cujas bocas falam mentira e cujas destras são destras de falsidade. O último benefício é a provisão, versos de 12 a 15. O controle do Deus soberano não se limita às guerras. A oração de Davi também não. Antevendo ou testemunhando a vitória sobre os estrangeiros, o salmista olha para a frente e coloca sua confiança e dependência em Deus para que os rumos, não apenas políticos, mas sociais da nação, sejam por ele dispostos. Ele primeiro olha para os jovens israelitas. No verso 12 ele diz: Desse modo, nossos filhos serão como plantas que crescem na sua juventude. Nossas filhas serão como colunas entalhadas da estrutura de um palácio. Davi não tem em mente apenas a sobrevivência à guerra e crescimento saudável dos jovens, mas também sua educação e formação de um caráter honesto e valoroso dentro de Israel e diante do seu Deus. Ele também considera sobre suprimentos necessários para o sustento do país. Por isso, no verso 13, ele diz: Os nossos celeiros estarão cheios, providos de vários tipos de alimento. Nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares e serão incontáveis nos nossos campos. Ele vê nisso a condição dos israelitas terem um tempo de prosperidade e não de choro, desespero e clamor, por causa da fome típica da derrota na guerra. Por isso, no verso 14, parte B, ele diz: Não haverá lamento em nossas praças. Por fim, ele se vê inteiramente dependente, junto com toda a nação, da ação provedora de Deus como fonte de todo o bem e alegria. No verso 15 ele conclui: Feliz é o povo a quem isso acontece, feliz é o povo a quem o seu Deus é o Senhor. O Salmo 145 é o último salmo davídico do livro e o único denominado louvor de Davi.
Trata-se de um salmo em acróstico, ou seja, cada verso inicia-se com uma das 22 letras do alfabeto hebraico em sequência. No salmo, Deus é visto pelo rei de Israel como seu próprio rei e rei do universo. Suas qualidades são vistas na condução do seu reino, seja em uma esfera maior que engloba toda a humanidade, seja em uma esfera menor e mais próxima que abrange seus servos amados. Ao comandar tudo o que existe, Deus exibe, conforme é proclamado no Salmo, pelo menos 5 qualidades pelas quais deve ser louvado. A primeira qualidade de Deus na administração real é seu poder, versos de 1 a 6. O Salmo inicia com a decisão de Davi de oferecer louvores ao Senhor. O alvo da exaltação, repetido nos 2 primeiros versos, é bem claro: o teu nome para todo sempre. O final do Salmo traz uma variação da mesma ideia. No verso 21 ele diz: teu santo nome para todo sempre. A expressão para todo sempre, ou literalmente para sempre e sempre, tem a dupla função de apontar para a duração do louvor a Deus e também para o merecimento de ser adorado. Isso se deve ao fato de que, como diz Davi no verso 3, o Senhor é grandioso e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inquestionável. Grandioso é um conceito que requer uma explicação, e essa normalmente é ligada ao seu poder de criar e de comandar tudo o que criou. Aqui não é diferente. No verso 6 ele diz: eles falarão do poder dos teus feitos temíveis, e eu anunciarei as tuas grandezas. Tais feitos seriam contados de geração em geração e seriam objeto de meditação e louvor ao Deus majestoso. A segunda qualidade é a sua bondade, versos de 7 a 10. Diferente de muitos reis terrenos que reinaram com crueldade e tirania, Deus reina com bondade e justiça. Por isso Davi afirma no verso 8: o Senhor é benigno e compassivo, paciente e de grande misericórdia. Esse salmo traz uma declaração um pouco mais ampla ao dizer no verso 9: o Senhor é bom para todos, e os seus atos compassivos estão sobre todas as suas criaturas. O autor parece se referir ao que chamamos de graça comum. A graça comum consiste em Deus sustentar a vida e ser paciente com todos, justos e injustos. Não quer dizer que salvará todos indiscriminadamente, crentes e incrédulos, mas que ambos têm as mesmas condições para poderem subsistir, como a chuva, o ar, o sol, as estações do ano. Além de que os ímpios não são imediatamente abatidos por seu pecado. Assim, a bondade de Deus é dispensada a todos, apesar de ser mais sentida, reconhecida e agradecida pelos seus servos, como diz o verso 10. A terceira qualidade é a sua majestade, dos versos 11 ao verso 13, a parte A. Nessas 3 linhas do Salmo surge a palavra teu reino, apontando para o caráter de Deus como um rei sobre a criação e especialmente sobre aqueles que o servem. 3 características desse reinado fornecem a qualidade de majestade ao governo divino. Em primeiro lugar, no verso 11, ele diz: a glória do teu reino. No verso 12, ele vai dizer: a glória da majestade do teu reino. E ainda no verso 12, o teu poder suficiente para realizar os teus feitos poderosos. Por último, nós temos a durabilidade e a permanência do reino, pelo que Davi diz no verso 13, parte A: o teu reino é um reino que dura por todas as eras, e o teu domínio se dá em todas as gerações, uma após a outra. Essas são as qualidades de um rei de verdade, um rei investido de grande majestade. A quarta qualidade é a sua fidelidade, que vai da parte B do verso 13 ao verso 17. O salmista reconhece logo na parte B do verso 13
que o Senhor é fiel em todas as suas palavras e leal em todos os seus feitos. Suas palavras apontam aqui para as promessas de Deus. Resumindo, significa que Deus age com veracidade e que suas palavras são duradouras e confiáveis. Por isso, as ações de Deus descritas nas Escrituras são de acordo com a revelação, de modo que ele se compadece e sustenta os desamparados, trata com bondade suas criaturas. E assim, a fidelidade de Deus gera esperança e confiança nos homens que dele dependem, como servos que esperam o sustento das mãos dos seus senhores. Porém, se a fidelidade garante sua disposição benigna, garante também sua justiça para tratar e punir o mal. Na verdade, sua justiça age em paralelo com a fidelidade, pelo que o salmista repete a mesma fórmula do verso 13 com uma única alteração. No verso 17 ele diz: o Senhor é justo em todas as suas palavras e leal em todos os seus feitos. A fidelidade de Deus às suas palavras garante seu procedimento bondoso e justo. A última qualidade divina exibida na administração real é seu amor, versos de 18 a 21. Aqui não se diz que o Senhor ama os seus. Entretanto, seu amor transborda de cada linha escrita pelo salmista. Davi conhecia pessoalmente os efeitos do amor de Deus, dirigido, como diz o verso 18, a todos que o invocam, os quais são também descritos como, no verso 19, seus tementes, e no verso 20, como todos que o amam. O afeto e a dependência dos servos de Deus são produzidos e encorajados pelo amor do próprio Senhor por eles, o qual se mostra de 3 maneiras distintas e marcantes. A primeira é a presença divina em suas vidas. Como diz o verso 18, o Senhor está perto de todos que o invocam. A segunda é a resposta às orações ligadas às necessidades dos seus. No verso 19, Davi diz: ele ouve o clamor deles. Nesse texto, ouvir o clamor é o mesmo que atender ao clamor. A última é a salvação, já que ele guarda os seus do juízo que abaterá os ímpios. Por isso, no verso 20, o salmista diz: o Senhor guarda todos que o amam, porém ele exterminará todos os ímpios. A ideia aqui de guardar é ampla e pode ser aplicada tanto à experiência temporal de libertação, como à experiência futura de redenção. Por causa disso, o escritor encerra o salmo com uma fervorosa declaração de louvor. O Salmo 146 faz uma comparação entre a realidade humana e o reinado soberano do Senhor Deus. Nesse salmo, o motivo do louvor é o caráter único do reinado divino, pelo que o texto serve para chamar os israelitas a confiarem no Senhor e não em alianças políticas entre os homens. Assim, o Salmo faz uma comparação entre os reis dos homens e o Rei dos céus, o divino soberano, a fim de promover dependência no povo ao Rei correto e levá-los a um louvor constante. Para esse fim, o salmista apresenta 4 verdades. A primeira verdade é que o reinado dos homens é limitado e passageiro, versos de 1 a 4. O salmo inicia com um louvor efusivo a Deus. Exaltai ao Senhor, exalta ao Senhor, ó minha alma. Entretanto, não é apenas o louvor que chama a atenção do leitor, mas a própria decisão de louvar, como diz o verso 2. Eu exaltarei ao Senhor ao longo da minha vida, cantarei louvores para o meu Deus enquanto eu existir. As expressões ao longo da minha vida e enquanto eu existir apontam para o fato de que a razão para a adoração era perene e contínua.
Porém, ela não é declarada logo na sequência, mas é contraposta pelo exemplo inverso, ou seja, a transitoriedade, a brevidade do poderio humano. Ele diz no verso 3: Não confieis em príncipes ou em filhos do homem, nos quais não há salvação. Essa salvação aqui não tem caráter espiritual, mas sim nacional. O que o salmista quer dizer é que a garantia da paz do seu povo não viria de príncipes humanos, pois eles também eram mortais, perecendo como qualquer homem. O verso 4 ele diz: O espírito deles se aparta e eles retornam à terra. Nesse dia, os planos deles perecem. O texto, na verdade, diz: sua terra, mas tendo em mente a matéria-prima da qual o homem foi formado, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Assim, o louvor a Deus vem de fato de ele ser exatamente o oposto dos homens mortais e limitados. A segunda verdade é que o reinado de Deus é poderoso e fiel, versos 5 e 6. O verso começa apontando o efeito de tais características. No verso 5, o salmista diz: Felizes são aqueles que têm por protetor o Deus de Jacó, aqueles cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. O salmista também aponta a razão para que o servo dependente e esperançoso no Senhor seja feliz, explicando quem Deus é. No verso 6 ele diz: Aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, aquele que mantém a fidelidade para sempre. A primeira parte do verso aponta para o poder ilimitado do Senhor demonstrado na criação. Se Deus tivesse alguma limitação ou se seu poder encontrasse barreiras, certamente viveríamos uma realidade bem diferente ou até mesmo nem existiríamos. Por todo o Antigo Testamento, a criação é uma evidência patente da onipotência de Deus. A parte final do verso se refere à fidelidade de Deus, pela qual ele cumpre sempre tudo aquilo que prometeu. A garantia de que seu poder não é empregado de forma arbitrária, mas na conclusão, na efetivação das suas promessas e alianças registradas nas Escrituras, garantindo tudo o que os homens jamais poderiam garantir. A terceira verdade é que o reinado de Deus é bondoso e justo, versos de 7 a 9. Todo esse poder não é exercido de maneira impessoal. Ao contrário, Deus se relaciona com as pessoas por meio dos seus atributos morais, fazendo bem aos necessitados e punindo a injustiça. Por isso, o salmista continua sua descrição de Deus dizendo no verso 7: Ele é quem faz justiça aos oprimidos e dá pão aos famintos. O Senhor é aquele que liberta os aprisionados. A ação bondosa de Deus não se vê apenas em esferas amplas, mas também no dia a dia dos seus servos, pelo que o texto oferece novas nuances da graça do Senhor. No verso 8, o salmista diz: O Senhor é quem abre os olhos dos cegos, o Senhor é quem levanta os encurvados, o Senhor ama os justos. Esse cuidado de Deus pelos justos é anteposto logo a seguir ao seu tratamento com relação aos injustos. O que o salmista faz é encher o coração dos aflitos de esperança, enquanto enche o coração dos injustos de temor. Por isso, no verso 9 ele diz: O Senhor protege os forasteiros, sustenta os órfãos e as viúvas, mas entorta o caminho dos ímpios. Isso torna imperativo que o povo de Deus dependesse de sua bondade e de sua justiça e o louvasse por isso. A última verdade é que o reino de Deus é duradouro e contínuo. Verso 10. Os versos 3 e 4 descrevem de modo dramático a transitoriedade, não apenas do governo humano, mas da própria vida dos líderes.
Por isso, o salmo não poderia terminar sem que o escritor afirmasse a durabilidade do reino divino e a continuidade do seu controle sobre a história. O verso 10 diz: O Senhor reinará para sempre. O teu Deus, ó Sião, o fará de geração em geração. Desse modo, não é possível que Deus perca o controle dos acontecimentos e nem desista de comandar o destino dos homens. Independente de seus servos não conhecerem os detalhes do seu plano eterno, nem o tempo das suas ações e dos cumprimentos das promessas, algo era sempre verdade. Deus reina por todas as gerações e o faz segundo o seu poder, fidelidade, bondade e justiça. Aqui está a razão não apenas da esperança dos servos, mas também do seu louvor, pelo que o Salmo termina com o mesmo convite com o qual foi iniciado: exaltai ao Senhor. Queridos, que a oração do salmista se cumpra em nossas vidas e que cada um de nós repita esse clamor. Que possamos com todo o nosso ser louvar ao Senhor e que façamos isso até o nosso último suspiro. Que não coloquemos nossa confiança em homens, por mais poderosos que sejam, pois sem exceção todos morrerão. Mas que confiemos de todo o nosso coração no Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe, que cumpre tudo o que promete e vela pela sua palavra para cumpri-la, que faz justiça e cuida de cada ser humano, mas que, sobretudo, reinará para todo sempre, e todos os que nele creem estarão juntos para desfrutarem de sua comunhão eterna. É assim, irmãos, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.